Olá pessoal, nessa segunda parte do nossa introdução à geometria de uma única câmera, nós vamos falar sobre o modelo de distorção das lentes. Eu vou incorporar aqui uma outra referência, além do Multiple View Geometry, que é o toolbox de calibração de câmeras do MATLAB. Esse toolbox foi escrito por um pesquisador chamado Jean-Yves Bouguer, e ele também inspirou o toolbox de calibração do OpenCV. Vocês podem consultar esse link aqui para ter mais informações sobre esse assunto também. Bem, e o que é a distorção causada pelas lentes? É essa deformação que nós verificamos devido à imperfeição das lentes. Por exemplo, retas no mundo real não são mais retas na imagem, né? Essas imperfeições também geram outros efeitos indesejados, como aberração cromática, né? Se fazemos, por exemplo, em algumas lentes mais de baixa qualidade, se nós analisarmos algumas das bordas bem definidas, nós vemos claramente a divisão entre o vermelho, verde e azul como um prisma, né? E isso é considerável principalmente em lentes baratas, né, com uma pequena distância focal. E, naturalmente, existe uma variedade enorme de tipos de distorção, pois desde de lentes usadas em satélites até lentes líquidas usadas nos aparelhos móveis, né? Mas os tipos mais comuns são aquelas distorções que nós chamamos de radiais. Principalmente esses três tipos aqui, o tipo barril, a almofada e o bigode. O bigode vem a ser uma combinação do tipo barril e almofada, né? O barril é aquele tipo de deformação que nós verificamos em lentes como aquela da GoPro. E ela apresenta essa distorção que lembra um barril. O contraponto dessa distorção, tipo barril, é a distorção do tipo almofada, que também é verificada em uma grande variedade de câmeras. E a combinação dessas duas aqui é a distorção que nós chamamos de bigode, que ela começa no início, próximo ao centro, com uma distorção barril, e nas bordas da imagem ela já se assemelha a uma distorção almofada, assim como foi daí que surgiu o nome bigode. Agora, como que nós podemos relacionar esse modelo de distorção das lentes com o modelo para a câmera que nós apresentamos no vídeo anterior, que é o modelo buraco de alfinete? Caso a distorção das lentes não existisse ou fosse negligenciável, pontos no espaço eles seriam projetados no plano da imagem, e uma vez multiplicado o fator de escalonamento e o deslocamento do ponto principal, nós obteríamos então as coordenadas em pixels dos pontos no espaço, né? Só que, no entanto, nós verificamos que a posição esperada dos pontos no espaço, através do modelo buraco de alfinete, não corresponde à imagem, né? Nós temos aqui um pequeno deslocamento, que é esse deslocamento gerado pela deformação, pela distorção das lentes. Bem, vamos então relembrar aquele equacionamento que nós apresentamos no vídeo anterior, para o modelo buraco de alfinete, né? Qual que é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é, dados os nossos pontos no espaço x, no espaço cartesiano, nós projetamos ele usando a distância focal, né, no plano da imagem, para obter a posição x, né, que é a projeção dos meus pontos 3D no espaço no plano da imagem. Em seguida, o que eu faço é aplicar os fatores de escalonamento a x e a y, assim como o deslocamento pelo ponto principal, de maneira a converter essa projeção no plano da imagem para a posição em pixels, as coordenadas em pixel na imagem, né? Só que na prática eu verifico, né, que a coordenada desses pontos na imagem não corresponde à realidade, né? Eu tenho um pequeno deslocamento aqui, que é devido à distorção da lente. Então, para fazer com que o meu modelo buraco de alfinete corresponda à realidade, eu tenho que distorcer essas coordenadas, essas projeções no plano da imagem, usando um modelo de distorção para as lentes da câmera, né? Eu vou projetar essas coordenadas no meu plano da imagem
através de uma função, né, que representa o meu modelo de distorção, para obter as coordenadas no plano da imagem que, uma vez projetadas, uma vez escalonadas e deslocadas, elas correspondem à minha imagem, de fato. Tá, mas como que eu escolho essa função f, que representa o meu modelo de distorção? Eu posso usar diversos modelos aqui, né? Na literatura nós encontramos modelos spline, modelos de bases radiais ou polinômios, né? Isso depende da complexidade da deformação, certo? E também da resolução das imagens. Enfim, é uma série de fatores, né? Pois a complexidade dessas deformações pode ser bem grande. Bem, e é nesse ponto que eu gostaria de relembrar de que eu havia mencionado antes que as distorções radiais eram aquelas que nós verificamos mais frequentemente, né, na prática. E isso porque a imagem é distorcida em função da distância a um determinado ponto na imagem. Nessas distorções radiais, elas são de fato as distorções, o tipo de distorção mais verificado na prática, né? E nesse contexto, o modelo polinomial é o modelo que consegue representar essas distorções de maneira mais simples, né? É o modelo mais compacto para esse tipo de distorção. E nesse curso, eu vou apresentar o modelo polinomial proposto por Brown, que é um modelo bastante utilizado em visão computacional, pois ele é um modelo que representa bem as distorções que nós verificamos nas câmeras digitais atuais. Então vamos relembrar aqui um pouco a notação que nós estávamos usando. Né? As coordenadas no plano da imagem, né? Deixa eu só voltar aqui alguns slides. As coordenadas aqui no plano da imagem, eu denomino por x, né? De elementos x e y. Esse pequeno abuso de notação aqui se fez necessário, né, devido à notação escolhida no livro Multiple View Geometry. Né? O raio se chama R, e as coordenadas distorcidas pela lente eu vou chamar de xd, certo? Então, esse modelo polinomial, ele aqui representado pela função f, é calculado dessa maneira aqui, né? É a multiplicação de um determinado coeficiente, né, pelas coordenadas originais, ideais, mais esse ΔX aqui, que corresponde às distorções que nós chamamos de tangenciais. Certo. Apesar de ser um pouco longa essa expressão, ela é bastante simples, né? Ela envolve apenas 4 coeficientes. Né? E com essa equação, eu vou distorcer os pontos no plano da imagem. Né? O que eu de fato estou fazendo aqui é distorcer os pontos originalmente projetados no plano da imagem, certo? Então, para eu obter essas coordenadas desses pontos distorcidos em pixels, basta eu aplicar o escalonamento e o deslocamento pelo ponto principal, né? Que nós vimos no slide anterior, que é calculado por esse produto matricial aqui, né? Cuja matriz é composta pelos fatores de escalonamento e as coordenadas em pixels do ponto principal. Então é isso aí, pessoal. Nós finalmente chegamos então ao modelo satisfatório que descreve a relação entre o mundo, né, uma cena e uma câmera, e a sua imagem. Né? Bem, matematicamente, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós aprendemos que, com o modelo buraco de alfinete, tudo que eu preciso fazer é, inicialmente, projetar os pontos no espaço cartesiano, no plano da imagem, que é o que é descrito por essa equação aqui, né? Onde x, y, z são as coordenadas do meu ponto x no espaço. Né? Eu multiplico ela pela essa matriz de coeficientes aqui, que é populada também pela distância focal, que é a distância entre o centro da câmera, né, representado aqui, e o plano da imagem. E dessa maneira eu obtenho as coordenadas x da projeção desses pontos no plano da imagem. A coordenada x está indicada aqui. Em seguida, o que eu vou fazer é aplicar o meu modelo de distorção das lentes que eu acabo de descrever, que é esse modelo polinomial, de maneira a distorcer essas projeções no plano da imagem para eu conseguir representar a realidade, né, a realidade na imagem.
que então eu consigo obter através da aplicação do fator de escala, né, os αx e αy, e o deslocamento do ponto principal da imagem em pixels. Né? Dessa maneira eu saio do plano da imagem e vou para o domínio eu saio do domínio cartesiano e vou para o domínio da imagem em pixels. Né? Daqui eu saio de coordenadas cartesianas e vou para coordenadas em pixels. Então, nós podemos aqui listar os parâmetros que estão envolvidos, né, nesses modelos que eu acabo de apresentar, o modelo buraco de alfinete, o modelo de distorção da câmera. Nós temos a distância focal, os fatores de escala do meu sensor, a posição do ponto na imagem, do ponto principal na imagem, os parâmetros extrínsecos, né, caso eu opte por escolher um centro de referências outro que o centro da câmera, e os coeficientes de distorção do meu modelo de distorção das lentes. Certo. Então, o processo de identificação desses parâmetros, os parâmetros do meu modelo buraco de alfinete e do modelo de distorção, se chama a calibração de câmera. Né? O processo se chama calibração. Né? E nós temos, tradicionalmente, para atingir esse fim, nós usamos objetos de dimensões conhecidas, né? Como, por exemplo, aqui esse tabuleiro de calibração. Que é bastante conhecido, pois ele é o tabuleiro usado pelo OpenCV, pelo toolbox do OpenCV e do MATLAB. Então vocês podem conferir esse tutorial para calibração da câmeras online, que está no site do OpenCV. Ele é equivalente matematicamente ao toolbox do MATLAB, só que vocês têm que notar que a descrição matemática aqui nesse tutorial não corresponde exatamente à descrição do modelo que eu apresentei aqui nessa videoaula. Então atenção a esse fato aí. E um vídeo tutorial para vocês aprenderem a interpretar os resultados do toolbox de calibração, ele pode ser encontrado aqui nesse link. Então é isso aí.